Olá, estamos de volta aqui na sua TV Guará, programa Inspirar com Cidinho Marques, sempre trazendo para você temas que fazem você pensar na vida, que fazem você questionar a sua vida, com a intenção de fazer com que você melhore sua vida. Agora, para melhorar viver, não basta querer, precisa saber. E para saber, precisa aprender. Uma das ciências que nos ajuda a aprender a viver, indiscutivelmente, é ela, a mãe de todas as ciências, a filosofia. Mas a filosofia, aqui para nós, sobretudo no nosso país, tem sido negligenciada, tem sido questionada, tem sido até abandonada, tanto pela escola como pela sociedade. Então, de vez em quando surge a pergunta, filosofia é útil? Filosofia serve para alguma coisa? Bom, para responder estas e outras perguntas, trazemos hoje ao estúdio da TV Guará a professora Isabela Gontijo. Isabela é arquiteta e é professora de filosofia da Escola Nova Acrópole. Professora, seja bem-vinda ao nosso programa. As nossas câmeras estão à sua disposição para a sua saudação inicial. Bom dia, obrigada Cidinho pelo convite. Para mim e para todos os professores de Nova Acrópole, é sempre muito bom saber ter essas oportunidades de poder falar sobre filosofia, mas de uma forma que todas as pessoas possam se beneficiar, não só as pessoas da área, né? Porque a gente entende que a filosofia tem que estar na vida das pessoas, para qualificar. Ótimo, é por aí que a gente deve começar mesmo. Tenho certeza que os telespectadores já estão se perguntando, mas afinal, o que é filosofia e para que serve? Você poderia responder essa pergunta? Olha, a ideia de filosofia, a gente teria que entender antes o que é filosofia. E cada pessoa, de cada época, sempre vai dizer o que é. De toda forma, é bom a gente buscar entender a origem da palavra, que ajuda a gente a entender o que é filosofia. A palavra filosofia vem do grego, que significa amor à sabedoria. Então, a base da filosofia é o amor, que é a base da filosofia, é saber amar e também saber entender o que é sabedoria, né? É aquela busca de completude, de saber mesmo a vida, as necessidades da vida em todos os seus aspectos. Então, filósofo é aquele que busca sabedoria por amor. Na polêmica que gira na sociedade sobre filosofia, eu tenho tido a chance de ver que uma das questões para entender filosofia, para viver filosoficamente, ou até mesmo para fazer um bom uso da filosofia, é preciso estudar filosofia? É bom. Na realidade, se a gente entende que filosofia é amor à sabedoria, todo ser humano sempre quer saber algo. Nasceu, já quer saber. Então, naturalmente, todo ser humano já é filósofo. Nasceu, é filósofo. Pelo menos é essa forma como a gente entende filosofia na Nova Acrópole, que é a escola que eu estudo, né, e ensino também. Agora, como tudo na vida, a gente pode ter muita vocação e naturalidade, mas se não incentivamos e não desenvolvemos, isso morre com o passar do tempo. Então, faz falta, sim, desenvolver essa nossa busca por respostas sobre a vida e por aprender a viver. E aí, por isso, existe a filosofia. Desde que ela tenha essa finalidade de ajudar o ser humano a viver. Tá, mas na prática, que eu sei que é o que todo mundo está querendo ouvir, é uma espécie de pergunta que não quer calar. Na prática mesmo, estudando ou não filosofia, em que ela pode ser útil? Para que ela serve? Como é que eu posso usar a filosofia para aprender a viver melhor? Para aprender a me entender melhor, entender os outros com mais facilidade, para aprender a viver, para ser mais feliz. Na prática, no dia a dia, você pode citar alguns exemplos? Posso. Se você entende filosofia como filosofia para a vida, nesse caso, tudo o que a gente faz sempre tem por trás uma ideia. Então, por exemplo, digamos que eu tenha problema, que eu não consigo passar no vestibular. E muitas vezes a gente entende que é porque eu não estou estudando direito, o professor na escola é ruim e coisas parecidas. Se a gente for analisar bem, no fundo, sempre tem algum tipo de dificuldade, como, por exemplo, eu não tenho disciplina,
eu tenho medo do futuro, eu tenho indecisão a respeito do que eu quero para a minha vida, eu não sei lidar com a pressão da sociedade, eu não sei lidar com a pressão dos meus pais a respeito de mim, eu não sei qual é a minha vocação. Então, todas essas dificuldades que a gente tem, tanto práticas como disciplina, até mesmo de falta de definição, de saber quem eu sou e se aquela profissão vai me realizar, travam a pessoa. E aí não consegue uma condição básica para ser um bom estudante. E a mesma coisa vale para um profissional na sua área, para uma criança no relacionamento com as outras crianças, elas também têm esses questionamentos e esses medos diante da vida. Esse gancho que eu quero pegar. Este é um programa voltado para a sociedade como um todo, crianças, jovens e adultos. E nós sabemos que na escola a filosofia pode e ajuda muito na organização dos estudos, no desenvolvimento do raciocínio. Mas esse é um programa também voltado para empresários, para pessoas que trabalham, funcionários. E se para a escola às vezes fica difícil imaginar que filosofia seja útil, imagina na empresa. Como é que você vê essa questão, em que a filosofia pode ser útil na relação profissional, por exemplo? Bom, primeira coisa é que a gente tem que se lembrar que o ser humano é um só. E esse é um dos problemas filosóficos da nossa época. A gente fragmentou tanto a nossa vida que a gente acha que uma coisa é ser profissional, outra coisa é ser uma pessoa na sua vida pessoal, afetiva. E isso daí acaba que a gente entende a profissão de uma forma mecânica e não como seres humanos que estão ali. E aquilo é uma parte da vida da pessoa importante, porque a gente passa muito tempo trabalhando no escritório, por exemplo, e no fundo são seres humanos vivendo em conjunto. E isso é importante, porque as profissões e os trabalhos eles passam, mas os seres humanos ficam. E a gente teria que ter um foco no ser humano para sermos bons profissionais. Isabela, até onde eu saiba, a filosofia ajuda as pessoas a aprenderem a raciocinar, a pensar de forma lógica e sistemática. Mas existe outra dimensão humana, que é a dimensão da intuição, do instinto. Onde é que a filosofia entra nessa história de intuição, de instinto, de sexto sentido, ou ela fica só na área da lógica? Olha, isso é importante, porque se eu falo de filosofia como busca de sabedoria, eu tenho que considerar tudo que faz parte do ser humano. A mente é uma característica muito própria nossa, de pessoa, mas nós temos também nossa parte instintiva, nossos desejos, e também temos a nossa parte desconhecida, que para nós entendemos como intuição, porque nós não sabemos lidar ainda direito. Mas a gente pode entender que há certos elementos dentro de nós que, por mais que não sejam racionalizados, eles existem e nós temos que considerar. Né? Ótimo. Conversamos hoje aqui com a Isabela Gontijo, professora de filosofia, que nos traz respostas, questões extremamente importantes para entendermos como a filosofia pode ser útil para a nossa vida. Mas só que não sou só eu a fazer pergunta, né, gente? O público, as pessoas também de fora, contribuíram com este programa. No próximo bloco, vocês vão ouvir e ver perguntas de pessoas que também estão interessadas em descobrir isso. Portanto, não saia daí não. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o seu Inspirar, Cidinho Marques, aqui na TV Guará. O programa de hoje trata da questão da filosofia e sua utilidade para a vida. Nós vamos chamar agora o VT, onde algumas pessoas gravaram suas perguntas para a Isabela Gontijo, nossa convidada de hoje. Como professora e educadora, eu gostaria muito de saber como trabalhar a questão da ética, da estética e da política nas demais áreas do conhecimento, já que esses são os eixos da filosofia. Bom, Virgínia, essa sua pergunta é muito boa, porque normalmente a nossa tendência, quando a gente vai falar de educação, é já pensar na parte do jovem, da pessoa que está aprendendo. Mas é importante a gente lembrar que é muito difícil a gente ensinar uma pessoa quando a gente não vive aquilo. Então, a primeira parte para você educar uma pessoa é aqueles valores que você quer ensinar para a pessoa, como, por exemplo, valores de cidadania, de estética, de beleza, de harmonia, que a gente tem que saber viver isso na nossa própria vida. E essa é a parte mais difícil de ser um educador.
porque eu tenho que ser exemplo para as pessoas. E uma vez sendo exemplo, aí eu vou poder aplicar isso em qualquer área. Então, se eu estou ensinando matemática, eu vou saber ajudar as crianças a ver que aquilo dali não é só um monte de números, mas é uma oportunidade de saber se concentrar, de saber com as outras crianças, no caso de crianças pequenas, mas isso vale também para jovens e adultos, né? Então, a política, no fundo, é a convivência entre as pessoas, né, e a estabelecimento de normas de convivência, mas pensando no bem do todo. E aí você vai poder aplicar isso em tudo, mas o mais importante é vivenciar isso tudo antes de praticar, de educar. Na próxima externa, agora é a vez do aluno, já que a professora Virgínia fez sua pergunta, agora é a vez do aluno. Nós vamos chamar o VT, que tem uma pergunta de um aluno de ensino médio muito interessante. Dentro da filosofia, eu sempre tive certa dificuldade em estabelecer a diferença entre o conceito de ética e moral. Então, eu gostaria de saber a diferença entre eles. Essa pergunta sempre nos fazem. Eu me lembro quando eu era pequena na escola, já o meu professor de filosofia já falava isso. Eu achava tudo muito teórico, eu não entendia essas perguntas direito. Vamos tentar colocar a filosofia na prática. Vamos entender a filosofia na sua base normal. A filosofia ela se baseia no bom senso. Tudo que a gente faz, antes nós pensamos para depois agir, ou pelo menos deveríamos. Quando a gente age com coerência, antes eu tenho uma ideia e depois eu pratico. Isso vai acontecer desde a hora que eu vou fazer, por exemplo, um suco, eu vou pensar no suco, depois vou praticar, mas também na nossa conduta de responsabilidade em relação às pessoas e hábitos e tudo mais. A ética vai ser a parte do pensamento, ou seja, por que eu faço tudo aquilo? Qual é a ideia que me rege? É a fraternidade? É a união? Ou às vezes é a competição com os outros, é a autoafirmação para eu querer ser o melhor do que o outro? Isso tudo são os nossos valores que estão por trás, isso daí vai estar relacionado à nossa ética. E a moral é quando eu pratico aquela ideia. Então, isso vai gerar um comportamento. O problema é que às vezes a gente age sem pensar antes. E os nossos comportamentos não vão ser nossos, e sim vão ser um fruto dos outros, da forma como a sociedade nos ensinou, e muitas vezes não tem a ver com aquilo que a gente realmente entende e deseja. É mais simples do que a gente imagina, né? Bom, já tivemos uma professora, tivemos um aluno, e agora uma pergunta de um analista de sistemas. Eu faço questão de frisar analista de sistemas, porque esse pessoal tem uma cabeça mais voltada para as exatas do que para as humanas, como todo mundo sabe. E a próxima pergunta é muito interessante, tenho certeza que vai provocar em sua cabeça um grande interesse e talvez até outros questionamentos. Veja o próximo VT. Existem muitos embates entre religião e filosofia. Minha pergunta é, existe algum ponto onde esses dois se encontram? Essa também é uma ótima pergunta e muito comum também. Se vai sempre ter um embate em relação à filosofia e religião, vai depender da forma que a gente entende as duas coisas e também do período histórico que a gente vive. Como eu falei agora há pouco, hoje nós vivemos de forma muito incoerente, onde eu sou um profissional, eu sou uma mãe de família, eu sou uma cidadã. Então, a gente entende como se nós fôssemos pessoas diferentes, mas nós somos uma só pessoa. E, na realidade, todos nós temos que saber, temos que viver um pouco de política, nós temos as nossas tendências religiosas, mesmo quando não temos uma religião, nós sempre nos relacionamos com normas morais e valores. E também vamos ter compreensão científica. No fundo, a filosofia como busca de sabedoria, ela vai ter uma função, que é reunir o conhecimento científico, político, religioso, artístico, de forma harmônica na pessoa. Porque todas são necessidades que nós temos e a gente tem que saber juntar isso tudo de forma que isso não gere conflitos internos. E aí a filosofia vai ter a ver com a religião, mas também tem a ver com política, com ciência e com arte.
Esse é o papel dela, unir essas coisas aparentemente diferentes. Maravilha. Muitíssimo obrigado, Isabela. Tenho certeza que foi muito útil para todo mundo que nos assistiu. Espero poder trazê-la aqui outras vezes, porque essa questão é interminável. Gostaria agora de colocar nossas câmeras à tua disposição para as tuas considerações finais, inclusive para citar o endereço e o telefone da Nova Acrópole, que oferece cursos de filosofia prática, que eu pessoalmente faço e gosto muito. Certo. Bom, agradeço o convite, como havia dito, e eu gostaria de convidá-los a conhecer a Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia à maneira clássica, que significa não que a gente estude filosofia clássica apenas, mas filosofia para a vida, filosofia prática. Esse é o nosso foco de trabalho, porque a gente entende que há muitas formas de buscar a filosofia, mas para nós a filosofia ela tem que servir para a vida das pessoas e tem que qualificar a vida da pessoa e assim pessoas melhores vão formar uma melhor sociedade. E isso independe de profissão, independe de religião, de nacionalidade, de condição social, isso daí é uma busca humana e essa é a nossa contribuição para o nosso mundo. Sermos filósofos, aqueles que amam saber e amam ajudar a humanidade, as pessoas no que for necessário. Bom, isso é um início para compreender um pouquinho sobre filosofia. Eu convido vocês a nos visitarem. A Nova Acrópole fica aqui no Renascença 1, na Rua das Macaúbas, quadra 28, casa 6. Fica numa pracinha dentro do Renascença, do bairro. E o nosso telefone é o 3088-0780. Então, e também podem entrar na nossa página na internet, que é www.acropole.org. E podem entrar em contato conosco, sempre estamos à disposição para atender a todos. Bom, e como sempre, o nosso programa traz para vocês aí, em casa ou em qualquer lugar que estejam nos acessando, a possibilidade de pensar um pouco mais sobre sua vida, sobre sua qualidade de vida e também até a presunção, às vezes, de ensinar alguma coisa. Mas não basta só ensinar, não basta só vocês terem uma visão do que devem fazer para viver melhor. É preciso o quê? É preciso ter motivação, automotivação. É preciso a determinação, a vontade de ir à luta, de melhorar os seus horizontes, de entender mais a vida, para que assim possa conquistar uma qualidade de vida melhor. Isto você vai ver no próximo bloco, quando você realmente vai se inspirar com o inspirar. Não saia daí. Um autor anônimo uma vez escreveu: cuidado com o que pensa, porque daí sairão suas palavras. Cuidado com suas palavras, porque daí sairão os seus atos. Cuidado com seus atos, porque daí sairão os seus hábitos. Cuidado com seus hábitos, porque deles sairá o seu caráter. E cuidado, muito cuidado com o seu caráter, pois ele fará o seu destino. Parece estranho, então, que se tudo começa mesmo no nosso pensamento, a ciência que nos ensina a pensar seja tão negligenciada pela escola e pela sociedade em geral. Para explicar tais porquês, talvez algumas hipóteses sejam válidas. Em primeiro lugar, há a famosa ideologia que, no caso Brasil, na prática, ainda não se libertou totalmente da tendência política de não se desejar que as pessoas aprendam a pensar. Apesar de históricos avanços nesta área, levam-se décadas para que uma verdadeira democracia se instale. E um povo democrático é um povo que decididamente sabe raciocinar. Uma segunda hipótese são os ranços da educação autoritária, onde sempre o que comanda o processo, quer sejam professores, quer sejam os pais, chefes ou quaisquer funções de comando, ao insistirem em possuir a verdade, premissa que leva a desconsiderar o pensamento dos outros. As críticas mais contundentes a esse respeito pertence a um dos maiores gurus da educação do nosso tempo, o pensador brasileiro Paulo Freire. Ele atacou de forma irrefutável a educação centrada no professor, chamando-a de educação bancária, aquela que parte do princípio de que os alunos são meros receptores, depositários de informações transmitidas
como verdades absolutas por quem quer que esteja na liderança do processo. Outra hipótese digna de consideração para explicar o desleixo que insistimos em ter em relação à filosofia é o pensamento errôneo que temos de que filosofar é apenas contemplar, é ficar, digamos, somente elucubrando no mundo da lua, sem pôr os pés no chão, sem ir para a ação. Isto é uma falácia, ou seja, é uma ideia que, de tanto estar inculcada na mente das pessoas, assume a identidade de ser verdadeira. Para quem está nesta condição, aconselha-se a reavaliar o conceito, pois, em primeiro lugar, nada é mais prático nesta vida do que filosofar. Parece estranho? Pode até parecer. Mas vejamos, existe alguma ação prática que antes ou durante não nasceu em nossa mente enquanto pensamento? É possível que nossas atitudes não tenham em suas bases tudo aquilo que acreditamos? Não. Nossas ações estão, consciente ou inconscientemente, carregadas da nossa ética, nossa estética, nossos valores e, sobretudo, nossa maneira de vermos a vida. E isto não é nada mais, nada menos do que filosofia. Portanto, filosofia serve sim para muita coisa, pois através dela, do seu estudo, da análise do que pensaram os grandes filósofos, é que podemos encontrar e avaliar nossa postura perante a vida. Seus desafios, seus altos e baixos, suas provocações que nos levam a perguntar quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. É daí que derivam respostas, ou pelo menos caminhos de respostas, que nos fazem medir nossa evolução, nossa maturação enquanto seres humanos. São destas reflexões que saem nossas escolhas e destas as decisões práticas de como poderemos nos sentir melhores e fazer os que convivem conosco também se sentirem melhores. Mas para saber refletir, não basta apenas querer. É preciso saber. E para isto, é preciso aprender. A filosofia, enquanto ciência, aliás, como a mãe de todas as ciências, é um grande celeiro de possibilidades e de infinitas probabilidades. E a filosofia, enquanto método, pode nos ajudar a organizar nosso pensamento, arrumar nossas ideias, limpar nossa mente e, sobretudo, como preconizava Sócrates, parir, fazer nascer soluções que já estão dentro de nós, mas que, por alguma razão, não sabemos resgatá-las e nos condenamos a manter num status quo de mesmice, de parada no tempo, de vermos a vida passar e de não assumirmos o comando do nosso destino. Uma das definições de filosofia é que o filósofo é o amigo da sabedoria. E quem é que não quer ter sabedoria? Só que é preciso lembrar que ser sábio não é apenas aquele que sabe. O guru que vive no mundo do pensar e é um grande conselheiro. O verdadeiro sábio é aquele que faz e reflete. Faz e se autocritica. E assim faz e evolui. Portanto, quer viver melhor? Pratique filosofia. E hoje nós falamos sobre o pensar, discutimos filosofia. Com certeza você está com a cabeça diferente agora. Pensar é muito bom, mas muito bom também é meditar. Qual é a diferença entre pensar e meditar? Qual é a relação entre meditar e qualidade de vida? Isto é o que você vai ver no nosso próximo programa. Vamos entrevistar aqui Tereza Cristina Ottoni, terapeuta holística e praticante de meditação. Nos vemos na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário. Até lá!